Então essa palavra foi revelada ao mensageiro, biwasitati Jibril alayhi salam, por intermédio do anjo Jibril, do anjo Gabriel, a paz esteja com ele. E esse Alcorão foi transferido para nós bit-tawatur. Tawatur é uma palavra que eu ainda não encontrei tradução para a língua portuguesa, mas é um termo que é conhecido entre os estudiosos muçulmanos, que diz respeito à maneira de transmissão. Ou seja, o Alcorão foi transmitido de pessoa a pessoa, de grupo a grupo, de geração a geração, de multidão a multidão, de maneira que é impossível que tenha havido alguma alteração, ou alguma invenção, ou alguma mentira. Imaginem o que é tawatur, assim, para a gente exemplificar entre nós o que é. Imagina que a gente é um grupo de 10 pessoas. E esse grupo de 10 pessoas vai transmitir uma mensagem, uma frase, a um outro grupo de 10 pessoas, que estão em outro lugar. E cada um de nós que somos 10, irá falar para os outros 10. Tipo, o primeiro grupo, vou falar para o membro A, B, C, D, E, F, G, até completar 10 do outro grupo. E o B entre nós vai falar para os outros 10 também. Não é o A falar para o A do segundo e o B do primeiro falar para o B do segundo. É todo mundo falar para todo mundo, entendeu? E aí o outro grupo, o segundo grupo, vai também transmitir para o terceiro grupo a mesma frase, certo? A mesma mensagem. Para o terceiro grupo, todo mundo dos membros do segundo vai transmitir para todo mundo dos membros do terceiro. Isso significa tawatur. Seria a transmissão com frequência e multiplicação. É mais ou menos isso, frequência e multiplicação. Em língua árabe dizem o seguinte, desculpa, de maneira que yastahilu tawatu'uhum ala al-kadhib. Sabem o que é kadhib? Mentira. A transmissão dessa maneira faz impossível algumas pessoas desses grupos combinarem uma mentira. Se uma letra for transmitida diferente, isso vai ser reconhecido. Entendeu? Isso que é tawatur. Então o Alcorão Sagrado foi transmitido com a tawatur. A Sunnah, a palavra do profeta alayhi salatu wassalam, que não é a revelação do Alcorão, não é transmitida totalmente dessa forma. Ok? Não tem tawatur em toda a Sunnah, em parte da Sunnah tem. E é conhecido entre quem estuda essa matéria, que é a matéria da Sunnah. E o Alcorão também, além de ser transmitido dessa forma, é conhecido desde a época do profeta alayhi salatu wassalam até os dias de hoje, até o fim dos tempos, que ele começa com tal letra: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, até chegar até o fim do Alcorão, onde lemos قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Então essa é a principal fonte, é o Alcorão Sagrado. Então, para resumir, isso tudo que a gente falou, o que é? É que o Alcorão é a palavra literal de Deus revelada ao profeta Muhammad. Dentro do conceito do Alcorão também, para diferenciar de outra revelação que o profeta teve, também é que o Alcorão muta'abbadun bitilawatihi. Nós adoramos a Deus recitando o Alcorão. Outro conceito também. Conceito na língua árabe, por exemplo, a gente tem no conceito que o conceito ele extrai para você tudo aquilo que não faz parte dessa denominação. A gente agora está conceituando o que é o Alcorão. Então tudo que eu disser aqui
que o Alcorão é tal coisa, tudo que não faz parte disso não é Alcorão. Né? Então, muta'abbadun fihi muta'abbadun bitilawatihi. Nós adoramos a Deus com a sua recitação, de uma maneira específica. A gente diz: Alif Lam Mim, Zalika al-Kitabu la raiba fihi. Então, a palavra do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que não é o Alcorão, a gente não pode fazer isso. E aí a gente lê esses trechos do Alcorão dentro da oração. Dentro da oração você não vai chegar, em vez de ler Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, você vai dizer Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in. Isso aqui é hadith do profeta, não pode, né? E assim por diante. Então essa é a principal fonte. Então o resumo do conceito do Alcorão, que o Alcorão é a palavra literal de Deus, a qual ele pronunciou e revelou ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Qual que é a segunda fonte que o muçulmano tem? É a Sunnah. O que significa a Sunnah? A Sunnah é tudo aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, aquilo que ele fez, praticou em vida e aquilo que ele aprovou. O que significa ele aprovou? Significa que ele viu alguém fazer e foi narrado para a gente que fulano fez tal coisa na frente do profeta e ele aprovou. Significa que aquilo é permitido, ou que aquilo faz parte da oração, por exemplo, se é uma oração e assim por diante. Então o que é Sunnah? Sunnah é o dizer do profeta, a prática do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e a aprovação dele. Sim? Isso é Sunnah. Agora na língua, por exemplo, a gente pode dizer assim, usar essa palavra Sunnah na língua árabe, dizer a Sunnah de fulano é comer todo dia às 13 horas. O que significa Sunnah aqui? A prática dele é outra palavra. Vamos, falem outras palavras. O costume, o hábito, ótimo. A prática, o costume, o hábito. Então, Sunnah significa a prática, significa o costume, o hábito. Ou seja, qual que era a tradição do profeta, que a paz de Deus seja com ele. Como ele vivia, o que ele falou, o que ele fez. As pessoas que conviveram com ele, o que faziam na presença dele. Isso é Sunnah. Ok? E a Sunnah também é uma revelação. Ou seja, se o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, fala alguma coisa e estabelece religiosamente aquilo, isso é religião para nós. Aí, pode ser que em determinada época, e nos dias de hoje, aparece gente e fala: não, a gente só segue o Alcorão. E Sunnah é uma seita. E tem gente que está a falar isso. Isso é descrença. Ou seja, a pessoa que falar isso, ela está assinando que, olha, eu não sou mais muçulmano. É uma declaração que ela está fazendo. Ou seja, a gente, para ser muçulmano, como é que a gente, o que a gente tem que fazer? O que a gente declarou para ser muçulmano? A gente disse: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eu, para ser muçulmano, eu disse, declaro, testemunho que Deus é a única divindade que merece adoração. La ilaha illallah. E eu testemunho, declaro que Muhammad Rasulullah, que Muhammad é o mensageiro de Deus. A partir do momento que eu falo, olha, o que não está escrito no Alcorão, eu não reconheço, eu estou apagando a minha segunda declaração de fé, que foi Muhammad Rasulullah. Eu falei, olha, Muhammad não é mensageiro de Deus. Isso a gente assimila de forma lógica, através do raciocínio. Não precisa nem de revelação para entender isso. Não precisa nem de revelação. Ou seja,
eu declaro que Muhammad é o mensageiro de Deus, ou seja, eu sigo ele naquilo que ele ordenou e eu também me abstenho daquilo que ele proibiu. E o que ele viveu é religião. E eu entendo que tem coisas que ele fez de forma humana. E aí os estudiosos muçulmanos, eles sabem, conhecem isso. O que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, pode ter feito que não era uma ordem para você fazer se tiver também naquela circunstância ou naquela mesma situação que o profeta esteve. Às vezes pode ser, por exemplo, que ele vestia uma determinada cor de roupa. É obrigatório vestir aquela mesma cor, um determinado tecido. Aí vem na Sunna que ele ordenou tal coisa no que diz respeito à veste, a tecido, ou proibiu tal coisa. Agora, até mesmo os sábios, eles têm os pormenores do estudo deles, e como eles ensinam os muçulmanos, aquilo que eles reconhecem na vida do profeta que é religioso, e aquilo que eles reconhecem na vida do profeta que é do hábito dele, que ele não tornou isso da religião. Mas, por exemplo, era do costume do povo dele, e não é do costume, por exemplo, do seu povo, porque você não era árabe, não é árabe como o profeta era árabe, que a paz de Deus esteja com ele. Se quiser a pessoa, por exemplo, seguir o profeta nisso, inshallah tem recompensa, mas não é sunnah religiosamente, entenderam? Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, foi servido para ele a carne de Abdal. Acho que era um lagarto do deserto, né? Lagarto, Abdal. Foi servido na frente dele e ele não comeu. Aí os companheiros dele também não comeram, né? Será que é proibido, né? Aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse para eles: não, podem comer, estendam as mãos, fiquem à vontade. Só que eu não gosto, porque eu não tenho esse hábito e não encontrei essa carne no meu povo. Aí eles comeram. Então isso é aquilo que a gente falou, que é aquilo que o profeta aprovou. Então, ou ele disse, ou ele fez, ou ele aprovou. Outros fizeram e ele aprovou. Então a gente vai ler alguns textos do Alcorão, tá bom? Só do Alcorão, para a gente entender de maneira lógica que a vida do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, faz parte da religião como fonte, tá? E qualquer um de vocês que puder, falem sobre isso, passem isso para frente, escrevam esses versículos, porque hoje em dia é muito fácil. A gente vive assim, hoje em dia, principalmente no mundo virtual. Pessoas inventam regra, inventam religião, inventam crença, e cada pessoa é livre para fazer isso, né? Mas o grave é que falam que isso é Islã, isso é muçulmano. Ok? Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, desculpa, eu vou tossir bastante, mas desculpa. Eu tenho uma pergunta. Quando o senhor iniciou falando sobre o Alcorão, transmitido, frequência e multiplicação, na íntegra, né? E até hoje, depois de anos e anos, ele continua. A Sunna, nós vivemos hoje numa época muito, muito diferente da época do Rasul sallallahu alaihi wasallam. Às vezes a gente se perde um pouco o que é permitido, porque na época dele não tinha como ele aprovar, porque aquilo não existia. Vamos, assim, são muitas coisas. Algo que existe hoje não existia até lá. Desde pormenores até como fazer um wudu, até uma inseminação artificial, enfim, vários assuntos. Mas a essência é a seguinte: na época não existia tal coisa. Então a gente hoje segue o que os sábios, o que os sheikhs, e enfim, para não
fugir da íntegra do Alcorão e da seita. Tá. Isso, a gente Não vai. sei se foi Eu clara escrevi a minha aqui. pergunta. Não, eu escrevi aqui então. Eu escrevi a observação da irmã Maria, vamos responder depois dessa aula. Porque a gente está falando de fontes, né? Então, a pergunta é: se não existe na fonte algo que faz parte do mundo moderno, não existia antigamente na época da revelação, o que a gente vai fazer? Né? Isso. Ótimo. Tá. Então vamos lá. A gente disse que o nosso assunto principal faz parte da fé seguir o mensageiro. E faz parte do nosso assunto explicar o que é a Sunna. Então a gente explicou o que é a Sunna. A Sunna é uma das fontes que o muçulmano tem na sua religião, e a Sunna é revelação de Deus, ok? Ou seja, não é só o Alcorão que é a palavra de Deus, aquilo que o profeta disse, mas ele não atribuiu a Deus, aquilo que ele disse, também ele diz por orientação de Deus, ok? O segundo ponto: podemos ser muçulmanos sem seguir a Sunna? A resposta: não. Gente, para responder a essa pergunta em detalhes, vamos ler alguns versículos do Alcorão. Deus Altíssimo seja, diz assim: ó vós que credes, não vos antecipeis a Allah e ao seu mensageiro. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Isso é Surah Al-Hujurat, número 1. Disse assim: se vocês discordarem em algo, retornem a Deus e ao seu mensageiro. E ao mensageiro. Se vocês creem em Deus e no dia do juízo, ou seja, olha, se vocês creem em Deus verdadeiramente e creem que existe a vida eterna e o juízo, então, quando tem alguma discórdia entre vocês, retornem a Deus e ao seu mensageiro. Então aqui, são versículos que sempre citam o que? Deus e o mensageiro. Aí depois, outro versículo, número 3. Esse segundo que a gente leu, Surah An-Nisa 59. Em outro verso também, Allah Azza wa Jalla diz assim: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. A tradução: não é dado a nenhum crente, a nenhuma crente, que escolha em seus assuntos, quando Deus e o seu mensageiro julgam a questão. Ou seja, se tiver alguma coisa que é uma ordem definida, expressa de Deus ou do mensageiro, não é dado a mim fazer escolha. Então esse verso é no Surah Al-Ahzab, número 36. Então aqui de novo, qual que é assim, o ponto de encontro entre todos esses textos que a gente está lendo? Que Deus cita que você deve recorrer a Deus e recorrer ao mensageiro. Então a gente só está lendo o Alcorão. Por quê? Porque as pessoas que estão criando seitas, que estão criando intriga, inventando novas religiões em nome do Islã, dizem: eu só sigo o Alcorão. Então vamos ler o Alcorão. Eu não posso chegar e falar para essa pessoa: disse o profeta Muhammad. Não, mas eu não creio no que disse o profeta Muhammad, eu só creio no Alcorão. Eu digo sobre essa pessoa que está falando isso, né? Não é eu. Aí também, entre outros versos, Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, disse: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Deus fala sobre o mensageiro, e ele não fala por capricho, ele não fala por vontade própria, que ele está inventando coisas. Ele tem o capricho de inventar alguma coisa e ele está inventando. Aí depois Deus disse: إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ele é tão somente revelação que lhe é revelada. Ou seja, o que ele fala é revelação de Deus. Isso em Surah An-Najm. An-Najm significa estrela, os primeiros versos. Aí também, outro versículo, número 5.
Aí Deus diz assim: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." A gente alega que amamos a Deus, né? A gente ama a Deus, quer adorar a Deus, né? Aí Deus diz assim no Alcorão: dize, ou seja, está dizendo ao profeta, né? Dize ao Muhammad: se vocês amam a Deus, então sigam-me e Deus vos amará. Então Deus está dizendo: olha, ya Muhammad, diga a eles, se vocês amam verdadeiramente a Deus, sigam-me e Deus irá vos amar. Isso é Surat Al-Imran 31. Lendo assim, diz: se ameis a Allah, sigam-me e Allah vos amará e perdoará vossos pecados. A gente disse 5, né? 6. Creiam em Allah e em seu mensageiro e na luz que revelamos. At-Taghabun, uma sura que chama Surat At-Taghabun, versículo 8. Se alguém precisar de numeração da sura, a gente vê depois, tá? Isso, número 6. Número 7 também, outro versículo que tem o mesmo contexto. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Isso é Al-Anfal, uma sura que chama Al-Anfal, os spoilers, 20 e 21. Ou 20 e 21 é outro versículo. Istajibu lillahi wa rasuli wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ó crentes, obedecei a Allah e ao seu mensageiro e não rejeitei ele enquanto escuteis. Wa la takunu min alladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un. E não sejam daqueles que dizem ouvimos enquanto eles não estão ouvindo. Isso é Al-Anfal 20 e 21. E a gente disse no outro versículo também: Ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'. Eu creio que esse versículo a gente já tinha citado antes, que é o versículo de número, creio que é o versículo de Surat An-Nisa 59. Enfim, aí tem outros versículos também. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Aquilo que o profeta ordenar-vos, se apeguem a isso, e aquilo que ele vos proibir, se abstenham. Isso em Sura Al-Hashr, número 7, uma sura que chama Sura Al-Hashr. Então, qual que é o resumo de todos esses versículos? São dezenas de versículos que Deus Altíssimo cita que deve existir na vida do muçulmano a obediência a Deus e a obediência ao mensageiro. Ou seja, você obedecer ao mensageiro é o mesmo que você obedecer a Deus. Ok, e onde é que está a ordem do mensageiro? Então a ordem do mensageiro tem que estar em outras palavras que não são as palavras do Alcorão. Então isso é o que? A lógica. Se Deus está citando, obedeçam ao mensageiro, então eu tenho que saber, eu tenho que procurar o que o mensageiro ordenou. Aí isso está aonde? Está na Sunna. Então o Alcorão cita a existência da Sunna. A Sunna não é algo que alguém inventou, que algum estudioso inventou, que algum sábio inventou, que algum sheikh em alguma época inventou. E aí, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, também profetizou sobre a existência de pessoas no futuro, depois da vida dele, que irão negar aquilo que ele disse e não está dentro do Alcorão. Ele disse assim: imaginem vocês alguém que estará certo dia acomodado, que irá dizer: devem seguir somente o Alcorão. Em língua árabe é narrado, ele disse assim, que essa pessoa vai dizer: alaykum bil Qur'an, alaykum bil Qur'an, vocês devem seguir somente o Alcorão. O que encontrarem nele de lícito, tornem isso lícito.
E o que encontrarem nele de ilícito, declarem ou tornem isso ilícito. Aí depois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: saibam então que aquilo que o mensageiro de Deus proibir é igual àquilo que Deus proibir. Não há diferença entre os dois. Sim? Então aqui, e esse hadith é narrado em várias versões. Então aqui o profeta, que a paz de Deus seja com ele, parece que ele avisa a gente que vai haver um dia que vai acontecer, vai ter gente que vai estar acomodada. O que é acomodada? Está sentada lá, não sabe de nada sobre a revelação, não estudou o Alcorão, não leu o Alcorão, não memoriza o Alcorão e começa a inventar e diz: olha, aleikum bil Qur'an. Está acomodado lá e fala: olha, vocês devem seguir o Alcorão. Aí o profeta diz para a gente o que? Saibam que aquilo que eu proibir é igual àquilo que Deus proibir. A fonte é diferente. O Alcorão é a palavra exata de Deus. A Sunnah, ou o Hadith, é a palavra que o profeta proferiu. Mas os dois são iguais no que diz respeito ao quê? A legislação. Na língua árabe a gente fala at-tashri'. A legislação, a assimilação é a mesma. Não há diferença entre os dois. De maneira lógica também, vamos falar assim: como é que a gente assimila e prova e comprova e reconhece que a gente precisa de alguma fonte fora do Alcorão para a gente entender a religião? Como é que a gente assimila isso? O Alcorão, a resposta: o Alcorão, ele tem algumas ordens que são, em língua árabe a gente diz mujmal, que são gerais. Elas não são específicas, não são detalhadas. Existem ordens, existem versículos que não são detalhados, não são específicos. Vieram de maneira geral. A gente precisa de alguém que interprete isso para a gente, de alguém que explique o detalhe disso para a gente. Onde é que a gente vai ter isso? Será que Deus deixou isso para cada época? Cada um vai dizer: olha, acho que é assim. E aí o cara estabelece aquilo, se torna uma religião, aquilo se prolifera, se torna uma seita. E é a seita de fulano. Como hoje, existem alguns amigos aí que estão dizendo, eles estão usando palavras, trechos do Alcorão, destacando esse trecho e esquecendo os outros trechos que complementam isso. Por exemplo, eu perguntei para um amigo: o que a gente faz para saber como é que a gente adora a Deus? Se no Alcorão não tem como é que a gente adora a Deus exatamente. Com mais detalhes, vamos falar. No Alcorão, por exemplo, temos a ordem da oração. Né? Aí, tudo bem, existe a oração. O que é a oração? A salé. Deus fala sobre a salé de forma geral. Vem a ordem da oração, vem sobre os benefícios da salé. Tá. Quais são os horários das orações? Qual é a quantidade? Por termo de consenso. O que significa consenso? Também na legislação muçulmana, o consenso significa al-ijma', é uma fonte. O que é al-ijma', o consenso? Todas as gerações dos muçulmanos, desde a época do profeta, desde a época daqueles que viviam junto com o profeta, a geração que sucedeu depois da morte dele, a outra, tem um consenso geral de que a salé, a oração, faz parte das adorações. É um dos pilares do Islã. E é um consenso também que são 5 orações obrigatórias. No Alcorão não existe que são 5 orações obrigatórias. E tem também que essas orações têm um nome: Al-Fajr, Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha. Al-Fajr tem 2 rak'ah. A gente geralmente tem gente que traduz como genuflexões, né? Ou 2 ciclos. Você fica de pé
inclinação, de pé, 2 prostrações. Isso é uma rak'ah. A alvorada, al-fajr, são 2 rak'ah. Al-dhuhr, 4 rak'ah. Al-asr, 4 rak'ah. Al-maghrib, 3 rak'ah. Al-isha, 4 rak'ah. Não existe no mundo inteiro, em nenhuma época, desde a vida do profeta até hoje, alguém que pode ter falado que as orações principais, obrigatórias, não são 5. E não pode alguém chegar e falar que o Fajr não é 2 rak'ah. Você pode chegar e fazer o Fajr, ficar lá sentado, meditando e pensando em Deus. Então hoje chega uma pessoa que quer fazer isso. E aí ele fala, Deus disse, "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha." O que significa? Disse Deus, Deus não impõe a nenhuma alma, nenhuma carga acima daquilo que essa pessoa, essa alma tem capacidade. Ou seja, ele está dizendo para você, reza da maneira que você acha melhor, da maneira que você consegue. Mas Deus revelou para a gente como é a oração. Deus revelou para a gente qual é a quantidade. Quantas vezes por dia? Como? Por quê? Quando? Bem entendido isso? Ou seja, Deus revelou para a gente qual é a carga que Ele impõe. Agora, esse versículo fala sobre a pessoa que não tem condições de fazer tudo aquilo que Deus impôs. Não significa que Deus não impôs nada. Imposição aqui a gente diz no sentido de que Deus determinou obrigatório, né? Tá bom? Tem que ser bem entendido isso, porque hoje as pessoas usam trechos. Por exemplo, um trecho. Eu vou falar um trecho aqui. Não há imposição na religião. Aí está certo. Deus disse, La ikraha fid din. Aí alguém que escuta fala, então Deus não obrigou a gente a fazer isso. Porque Deus disse, não há imposição na religião. Não. A gente agora tem que ler o resto e saber. Não há imposição na religião significa que Deus não está obrigando a pessoa a fazer de maneira que ela não tem escolha. Mas aqui não significa que a responsabilidade está anulada. Tipo, se você fizer e não fizer, não tem problema. Significa que a pessoa tem a escolha de fazer ou não fazer. Porém, se a pessoa faz, está cumprindo. Se a pessoa não faz, ela está sujeita à punição. Tem que estar bem claro isso. A gente às vezes faz mau uso dos textos. Entenderam bem a diferença? Tipo, hoje o jovem ele ouve, olha, não há imposição na religião. Posso crer no que eu quiser, posso fazer o que eu quiser. Não. O sentido é que não há imposição na religião. Tipo, ninguém está colocando a faca no teu pescoço e dizendo para você, você tem que rezar. Se você não rezar, eu vou cortar o teu pescoço. Não tem imposição. Porém, se a pessoa cumprir por livre e espontânea vontade, ela estará cumprindo e será recompensada por Deus. Se ela não fizer, não realizar e descumprir, ela será responsabilizada e punida e castigada por Deus, conforme o julgamento justo de Deus. A gente tem que colocar isso, tá bom? E a prova disso está no fim do verso. Deus diz assim, La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Não há imposição na religião. Ponto. Na mesma linha. A verdade e a falsidade já estão claras. Ou seja, está dizendo para você, existe certo, existe errado. Existe falsidade, existe verdade. Tá bom? Eu vou contar para vocês também, falar outro verso também que as pessoas fazem mau uso. Deus disse assim, فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.
Vamos traduzir primeiro e depois a gente completa o versículo. Para vocês entenderem como as pessoas fazem mau uso das frases. Tipo, é você destacar a frase e fazer uso dessa frase conforme a tua vontade. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. A tradução aproximada. Quem quiser que creia e quem quiser que descreia. Olha, tá vendo? Deus aqui está dizendo para você que não é obrigatório você crer. Se você crer e você descrer é igual. Porque disse فَمَنْ شَاءَ, quem quiser, فَلْيُؤْمِنْ, que descreia. وَمَنْ شَاءَ, e quem quiser que descreia. فَلْيَكْفُرْ. E aí, está certo isso? Não está certo. Isso está sendo colocado por Deus Altíssimo, seja como forma de repúdio, como forma de ameaça, ou seja, é uma advertência. Olha, quem quiser, crê. Quem não quiser, não crê. Quem quiser crer e será recompensado. A gente tem que colocar a mais aqui, tipo a interpretação, entenderam? Por isso, até mesmo em língua portuguesa, o Alcorão ser lido assim, a tradução literal em língua portuguesa, nos leva a erros. Então, para você entender bem, tem que colocar a mais uma interpretação. Olha, quem quiser que creia e será recompensado por estar seguindo a orientação certa. E quem quiser que não creia, que descreia, e aí será punido. Prova disso é a continuação do versículo. Qual que é a continuação do versículo? Só as pessoas que dominam a língua árabe, sabem o Alcorão e memorizam, que podem saber isso. Aí diz na continuação: Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Então, na continuação do versículo, Deus fala sobre o inferno. Como é que Deus fala sobre o inferno? Ou seja, está dizendo que nós preparamos para aqueles que são injustos um fogo que irá circular, irá estar envolto sobre eles, irá envolvê-los, um fogo que irá envolvê-los. Então, por que Deus diz, olha, eu preparei o inferno para quem é injusto, depois de dizer quem quiser crer, quem não quiser não crer? Não tem nexo. Então é por causa disso, sentido. Ou seja, estejam advertidos. A pessoa que segue o próprio ego, a própria vontade, o capricho, e não crê, eu preparei para aqueles que são injustos um fogo que irá envolvê-los. Ok? Então a gente está a falar sobre o que? A gravidade da gente chegar e destacar as frases do seu contexto e ficar interpretando conforme a nossa vontade, conforme o nosso capricho. Então, em resumo, podemos ser muçulmanos sem a Sunna? A resposta, não. Por quê? Porque Deus Altíssimo seja citou o mensageiro como fonte. E o mensageiro como fonte não está dentro do Alcorão, mas está naquilo que é narrado da sua vida. E aquilo que é narrado da sua vida significa, é denominado Sunnah. Ok? E Sunnah não é algo que a gente inventou. Não é algo que a gente inventou. Isso tem que estar bem claro. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, citou essa palavra, esse termo, Sunnah, como tradição. Igual a palavra que vocês escolheram também, a senhora falou prática, ela falou hábito, costume. Então ele disse assim: Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i al-mahdiyyin min ba'di. Vocês devem se apegar à minha sunna, ou seja, à minha tradição, à minha prática, ao meu costume, ao meu hábito. Não significa que ele estabeleceu uma religião que significa sunnah.
Ok? Mas existem irmãos que estão misturando as bolas hoje em dia. A gente vai ser claro e colocar o dedo na ferida. Sunnah não é uma seita. Ou seja, não é uma seita. Ser sunita, ser xiita. Sunita é uma seita, xiita é uma seita. E outros itas, outras seitas. Não é. Eu falar, eu sou sunita, ou seja, ana ala sunnah. Ou seja, eu sigo a tradição de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu estou conforme aquilo que Muhammad ensinou. Isso que é ser sunita. Ah, mas na época do profeta existia alguém que falava ana sunni? Não existia. As sahaba falavam nahnu min ahli sunnah? Não falavam assim exatamente. Mas precisou-se falar isso depois da época em que surgiram pessoas que inventaram novas seitas. Inventaram seitas. Bem entendido? Sim. Então é isso, por isso que hoje existe sunnah. Então não se fala, olha, sunita é igual a xiita, igual a outros itas. Não se fala isso. A sunni diz o seguinte: a religião é o Islã. A religião é a religião de Deus, o Islã. Agora, se eu estou no meio de uma sociedade onde existem pessoas que falam sobre o Islã e falam que são muçulmanas e acabam por inventar coisas que eu sei que não fazem parte do Islã, não fazem parte da religião que o mensageiro, que a paz de Deus esteja com ele, estabeleceu, aí eu falo, olha pessoal, eu sou sunni. O que significa quando você fala isso? Que eu estou conforme aquilo que o profeta Muhammad estabeleceu. Ok? E eu vou finalizar com um exemplo muito importante a gente conhecer e saber. Como é que acabam sendo inventadas seitas e acabam tomando o nome da religião? Como acontece isso? Por exemplo, xiita. Se alguém pergunta para vocês o que é xiita, o que vocês sabem falar? Ou o que vocês pensam ou creem sobre xiita? O que é Shia? Shia, não é nada Shia. A gente pode falar o termo linguístico, o termo religioso, o que vocês souberem falar. Eu entendo que é um grupo de pessoas que viveu naquela época e após a morte do Rasul, eles tinham ideias diferentes e não de uma briga, mas iniciou-se uma divergência nas ideias das pessoas que ali estavam. Tá. Para a gente falar aqui, para quem está online, a irmã Maria diz, olha, eu entendo por Shia, que é um grupo que existiu na época do mensageiro e que posteriormente, após a morte do profeta, o que aconteceu? Se dividiram e formaram ideias diferentes daquilo que o mensageiro deixou. Daquilo que o mensageiro deixou. Ótimo, muito bom. Algum outro conceito também? Então a irmã disse, eu entendo por Shia que é um grupo de pessoas que existiam na época do mensageiro e depois de sua morte, alayhi salatu wassalam, eles tiveram ideias diferentes daquilo que ele deixou para nós e essas ideias acabaram formando uma religião. E se proliferou essa religião com o nome de Shia. Sim. Tá perfeito, ótimo, correto. Algum outro conceito? Assim, eles se dão o que os Shias acreditam? Qual a diferença do Shia e do Sunni? Tá. Eles, como falam, creem que não era para passar para o amigo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, né? E sim para familiar, que era uma coisa hereditária. O Islã era, como fala, você passava pela família.
Tá, outra irmã aqui está Eles adicionam na própria oração ali. Né? Então, já, para mim, isso já seria uma forma de anular o Islã. Tá. Outra irmã também está nos dando outro conceito aqui, que a Shia significa um grupo que se formou, que reivindicou na época da morte, depois da época da morte do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que Ali era quem merecia ser o sucessor do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, no governo. E não Abu Bakr, depois Umar, depois Uthman, como aconteceu. Aí isso anulou a religião. Através desse conceito, que é o conceito principal, acabaram proliferando-se outras ideias que anularam a religião básica e as pessoas acabaram se baseando nessas outras ideias, né? Tanto que é adicionado na própria oração mesmo, das 5 obrigatórias, Ali. Tanto que a irmã diz que até mesmo nas orações é adicionado o nome de Ali. Sim. Okay. E tem uma pedrinha, não é? Isso. Então a irmã aqui pergunta qual a diferença entre Shia e Sunna. Então a gente vai explicar isso assim, para a gente entender por que a gente sim pode falar e deve falar que Ana Sunni, tá? E não significa que sunita é uma seita, tá? Mas significa que existindo grupos que são considerados muçulmanos, dizem que são muçulmanos, então a gente precisa falar, adicionar que, olha, eu sou muçulmano e sigo a Sunna, que significa, conforme a gente concluiu aqui, a prática, o método, a tradição, que outra palavra vocês falaram? Costumes. O hábito, os costumes do profeta, que a paz de Deus esteja com eles. Então vamos lá. Sim. Muitas pessoas fazem essa pergunta, né? Principalmente mulher muçulmana é alvo de todas as perguntas possíveis. E perguntam, mas qual é essa diferença? Por que sunita e por que xiita, né? Eu sempre explico, tento colocar dessa forma, a base da nossa fé islâmica é o monoteísmo, né? É você ter a sua fé, a sua crença no Deus único, né? No momento que houve a dissensão, essa divisão dos xiitas, eles colocaram Ali como uma pessoa a ser adorada de alguma forma. Nesse momento você rompe com o monoteísmo, né? Você não está mais sendo monoteísta no momento que você cultua o túmulo, que você enterrou determinada pessoa, que você cultua qualquer outra, né? A irmã também dá outro conceito aqui, por exemplo, para a gente assim falar sobre, que quando as pessoas perguntam para ela qual a diferença entre Shia e Sunna, ela diz a base da religião é o monoteísmo, que Deus revelou ao mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam como último dos mensageiros, a religião que é a Tawhid, o monoteísmo. E a partir do momento que a gente tem algumas adições na religião que levam a gente a se desvirtuar disso que é o monoteísmo, como, por exemplo, colocar Ali, que é genro do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, num patamar maior do qual ele está, do qual ele tem, aí a gente acaba desvirtuando, por exemplo, pessoas enterradas em alguns túmulos, a gente acaba por cultuar esses túmulos ou essas pessoas enterradas nesses túmulos. Então, conforme as irmãs aqui falaram, vamos fazer o seguinte, vamos concluir assim esses 10 minutos e dizer o seguinte. Então a gente citou sobre a Sunna, o seguir o mensageiro de Deus, é uma das bases da religião, porque a gente crê, a gente testemunha. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. A gente diz, testemunhamos, declaramos que Muhammad é o mensageiro de Deus. Então, para segui-lo, a gente precisa de fontes que nos citam, e essas fontes têm que ser autênticas, que nos citam como devemos segui-lo, o que ele ordenou. E a gente disse que o Alcorão ele não é específico, ele te dá diretrizes, te dá ordens gerais. E você precisa da outra fonte, que são os ditos do profeta, as ações dele, as aprovações dele, aquilo que ele viu sendo feito e aprovou, para que você conheça. E demos o exemplo da oração.
Ainda além disso, a gente diz o seguinte: existem muitas coisas que fazem parte da nossa religião e não estão no Alcorão, mesmo que sem detalhes, não existem no Alcorão, tá bom? E então, aí vamos dar um exemplo. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, faleceu e o Alcorão foi revelado por completo. Ponto. Até aqui tudo bem, né? Depois da morte do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, quem é que transmitiu a religião para as outras gerações? Quem vivia na época? Os companheiros do profeta. Os companheiros do profeta, os sahaba. Então, entre os sahaba havia aqueles que eram sábios, aqueles que dominavam o Alcorão, aqueles que estiveram mais tempo com o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e eles difundiram a religião entre eles e também para as gerações futuras. E eles viajaram para diversos países fora de Medina, que era o local central onde eles viviam e onde eles enterraram o profeta, que a paz de Deus esteja com eles. Ok? Depois disso, ou seja, agora não, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, não está mais entre eles, certo? E Sahaba, temos depois de Sahaba Tabi'in, aqueles que são seus sucessores, ou seja, os seus filhos, os seus netos. E a religião, alhamdulillah, ela se difundiu. Então, nessa difusão, muitas ideias acabaram sendo inventadas, ok? E houve também alguns desentendimentos entre os sahaba, entre os companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Isso existiu. E nós temos isso também na Sunna. E isso aconteceu, devemos estabelecer bem, de forma humana. O que significa isso? Significa que eles são humanos e há algumas ideias que eles precisam ter, algumas decisões que eles precisam tomar. E a minha decisão em tal assunto, que não é um assunto religioso que o profeta estabeleceu antes de morrer, eu preciso tomar uma decisão. E o Sheikh Abdul Salam precisa tomar essa mesma decisão. E é agora. E aí o que a gente faz? Eu tenho uma decisão e ele tem outra. E tem pessoas que o seguem na sua decisão e tem pessoas que me seguem na sua decisão. Ok? Então, numa determinada época, Ali, radiyallahu anhu, que é o genro do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele era o Khalifa. Ele era o quê? O governante. Certo? E antes dele, quem são os governantes? Vocês sabem? Temos Abu Bakr, Umar, Uthman. Então, Abu Bakr faleceu, o seu governo durou cerca de 2 anos e pouco, né, chefe? Umar faleceu, o seu governo durou cerca de 11 anos. E Uthman faleceu, e seu governo durou cerca de 12 anos. E depois veio a época de Ali radiyallahu anhu. Vejam, nós dizemos para todos eles radiyallahu anhu. É uma obrigação do muçulmano a gente vai renovar aqui a reunião e enviá-la também, né? A gente tem também quantos minutos para almoçar? 20 minutos. Eles colocam até mesmo na charrada. Eles adicionam. Isso. Novo link ou o mesmo? Novo link vai ser enviado agora. Um minuto. Cadê? Ah, tá aqui.
Então a gente estava citando, então, na época de Ali radiallahu anhu, houve alguns desentendimentos. Por quê? Porque Uthman, que a paz de Deus esteja com ele, ele foi morto. Chefe, desculpa, o senhor estava falando que todo muçulmano é obrigação, quando nós falamos o nome Isso. deles. Ah, desculpa. A gente diz... Ótimo, desculpa. Não, imagina, que Muito isso bom, é obrigado. importante. A gente estava a dizer que todo muçulmano nós temos mais 20 minutos, a gente faz a oração aqui na mesquita e quem quiser permanecer, depois a gente retorna. A gente estava a dizer que é obrigação do muçulmano, ao citar o nome de um companheiro do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, nós dizemos radiyallahu anhu, ou seja, que Deus esteja satisfeito com ele. Você está fazendo uma súplica por ele a Deus, porque os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam são citados no Alcorão dessa maneira. Deus disse no Alcorão: radiyallahu anhum wa radu anhu. Deus está satisfeito com eles. Então nós não excluímos ninguém dos sahaba disso, ok? Então a gente diz Abu Bakr radiyallahu anhu, e isso a gente tem como adoração a Deus, que Deus nos recompensa ao citar isso que Deus citou, né? Umar radiyallahu anhu, Uthman radiyallahu anhu, Ali radiyallahu anhu. Já entrou a maioria? Então, depois da época de Uthman, quem tomou posse do governo, quem era o Khalifa? Ali radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib. E aqui aconteceram desentendimentos. Aqueles que ficaram junto a Ali, aqueles que apoiaram Ali, eles tiveram o nome de Shi'at Ali. Então o que significa Shi'a na língua árabe? Significa apoiador. Significa que eu sou de tal Shi'a. Por exemplo, esquece esse assunto. Vamos supor, a gente tem o grupo do Ahmed e o grupo do Muhammad. A internet baixou aqui, caiu. Caiu aonde? Internet voltou. A gente, por exemplo, diz, esquece o assunto de Shia Sunna. A gente diz Shia na língua árabe, o grupo de Ahmed e o grupo de Muhammad. Aí eu chego e pergunto para você, você faz parte de Shi'at Ahmed ou de Shi'at Muhammad? O que significa na língua árabe? Grupo. Ou seja, você faz parte do grupo do Ahmed ou do grupo do Muhammad? Você faz parte do Shi'at Ahmed ou do Shi'at Muhammad? Outra tradução. Você apoia o Ahmed ou apoia o Muhammad? Você تتشيع لأحمد أو تتشيع لمحمد? Certo? Está entendido até aqui? Então, naquela época, quem esteve junto a Ali, apoiou a Ali naquilo que ele tinha de opinião e decisão, era chamado de Shi'at Ali. Até esse ponto não há problema nenhum e ele estava certo e eles estavam certos. Entenderam? Mas aí, posteriormente, este apoio tomou outros rumos. E acabaram sendo difundidas ideias que se tornaram uma nova religião. E aí, até hoje, cerca de 1400 anos depois, ainda isso é uma religião. Entenderam bem? Qual que foi a primeira diferença e a primeira base sobre a qual se basearam todas as diferenças e tudo aquilo que estabeleceu como uma nova religião, religião Shia, é
a crença no fato, a crença em que Ali, ele era o merecedor de ser o sucessor de Muhammad sallallahu alaihi wasallam no governo. Entendeu? Aí existem entre os Shia diversos níveis. Pode ser que existem Shias que apenas eles dizem, olha, eu creio que Ali deveria ser o sucessor do profeta sallallahu alaihi wasallam e que Abu Bakr, Umar e Uthman erraram. E aí, tudo bem, ponto e acabou. E aí existem o que é a maioria e que é a religião que é difundida hoje. Hoje, a gente está em 2020 e quando? 2021. O que é difundido hoje, o que é? Além disso, o que é? Que Ali deveria ser o sucessor, que Abu Bakr é traidor, e que Umar é traidor, e que Uthman é traidor. Isso se chama o que? Recusar a eles. Tá bom? Então, dentro desse conceito, é nossa obrigação dizer Sunnah. Dizer Ana Sunni. Entenderam? Não significa que eu estou criando uma seita. Não significa que você, ao dizer Sunni, eu estou sendo uma seita. Só que precisa dizer isso para quê? Para explicar que aquilo que ocorreu de novas ideias, novos conceitos, novas crenças, de invenção de nova religião, eu não sou adepto disso. Wa ana ala sunnah. Ok? A partir do momento que aconteceu isso com Ali, por exemplo, radiyallahu anhu, foi necessário distinguir, destacar que Sunnah. Antes disso não precisava. Antes disso se dizia, olha, nós seguimos o Alcorão e seguimos o profeta. E podia dizer, seguia a Sunnah, normal. Sim? Então, eu li bastante a respeito disso. Eu gostaria que o senhor me esclarecesse algo. A filha do profeta Muhammad, ela era casada com Ali, né? E eu fiquei sabendo que ela foi assassinada. Ela e Ali foram assassinados. Os xiitas falam que foi pelos sunitas. Agora, eu gostaria que o senhor, que estudou, que explicasse para mim, compreender melhor, por favor. Então, agora a gente vai abrir a perguntas. Então, a gente finalizou agora aqui. A gente finalizou aquilo que a gente combinou de falar sobre, que faz parte da fé, seguir o mensageiro. E aí, o que é a Sunnah? E número 2, eu posso ser muçulmano sem aceitar a Sunnah? E aí respondemos a isso. Respondemos o que é a Sunnah e que o muçulmano não consegue, aliás, ser muçulmano sem aceitar a Sunnah. Tá? Então agora a gente abre a perguntas. A gente tem uma pergunta aqui da irmã que está aqui pessoalmente com a gente. Aí daqui a 10 minutos a gente vai dar um intervalo, vamos ir rezar Salat al-Asr. E quem quiser fazer alguma pergunta, seja aqui presencialmente ou online, a gente vai estar presente aqui. A gente vai retornar então depois daqui 10 minutos a gente encerra e retornamos às 4h15, que é quando a gente termina a oração. Agora são 3h45. A pergunta da irmã. Ela citou que já ouviu muitas pessoas falarem que Fátima é esposa de Ali. Fátima é filha do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, esposa de Ali. Ali então é genro do mensageiro. Sim. E Fátima, ela foi assassinada. E dizem que foram os sunitas que assassinaram Fátima. Sim. Tá. Então, isso é parte daquilo que é adicionado. É parte do tempero que é colocado para quê? Para aumentarem o desgosto ou aumentarem a antipatia contra os companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Isso, na verdade,
é ir de contra o Alcorão. Se a pessoa fala isso, ela está indo de contra aquilo que Deus estabeleceu no Alcorão. Tipo, se você concluir isso, você está dizendo que Deus no Alcorão elogiou pessoas que assassinaram a filha do profeta. Então a pessoa ao dizer isso, se crer nisso, né? Quero dizer, se crer nisso, estará a dizer, olha, como é que Deus elogiou gente que assassinou a querida filha do profeta, que a paz de Deus esteja com ele? O que eu quero dizer? Que quando acusam que os sunitas assassinaram Fátima, estão querendo dizer os Sahaba assassinaram Fátima. Eles querem criar uma ideia na cabeça das pessoas, e existe isso, que existe uma rixa entre Sahaba e entre Ahl al-Bayt. Sabe o que é Ahl al-Bayt? Ahl al-Bayt são aqueles que são parentes diretos da descendência do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que é Ali, Fátima e todos os seus filhos, netos, bisnetos e descendentes. E que os Sahaba odeiam Ahl al-Bayt e que Ahl al-Bayt odeiam os Sahaba. Isso não é verídico. Os Sahaba, eles até mesmo casaram com pessoas de Ahl al-Bayt. Não existe isso. Por exemplo, Umar radiyallahu anhu é casada com uma das filhas de Ali, de Ahl al-Bayt. E aí hoje, dentro dessa seita, dessa ideia, odeiam Umar, enquanto veneram a Ali. Não, nós dizemos o quê? Nós respeitamos todos. Respeitamos a Umar, respeitamos a Ali, os filhos de Umar, os filhos de Ali. E isso que é inventado sobre intriga ocorrida entre eles é invenção, é mentira. Ocorreu sim um desentendimento em alguns aspectos, mas não ao ponto de chegar e ocorrer o ódio entre eles. Tipo de, olha, eu mato você e temo que você me mate. Não, jamais isso. Ok? Então, Fátima radiyallahu anha também, agora esse aqui é um ponto. Segundo ponto, Fátima ela não foi assassinada. O que a gente conhece da morte de Fátima radiyallahu anha é que ela morreu naturalmente. Ok? Então, existem vários nomes que estão envolvidos nisso, que é a rixa entre Ahl al-Bayt e entre os Sahaba. E isso, Sheikh, é muito difundido, muito. Tá. Muito. O que a mãe ia falar? E não para só por aí, eles também acusam Aisha, a Radiyallahu anha, de adultério. Né? Essa rixa é muito... E a que você ia falar acusação à também? morte também. Isso, Sheikh, é muito difundido, muito mesmo. Tanto é que eles fazem até um dia que eles fazem Não, então, isso existe.
própria mãe. Tá. Número 2, no que diz respeito aos Sahaba. Os Sahaba, radiallahu anhum, o profeta sallallahu alaihi wasallam morreu radin anhum. O que significa radin? Morreu satisfeito com eles. E tem episódios, e tem, imagina, quanto tem de episódios com os Sahaba. E os episódios são inúmeros, milhares. E ele esteve junto com eles, nunca reclamou de um deles. Aí depois que ele morreu, 30 anos depois que ele morreu, não é depois que ele morreu, aí vem aquela chuva de reclamação. Esse traiu, esse falou tal palavra, esse molestou o profeta. Isso logicamente é impossível. Logicamente é impossível. A partir do momento que você difunde algo desse tipo, você está a atacar a sua religião na raiz. Ou seja, você está dizendo, aqueles que transmitiram a religião para mim não prestam. Então a religião que você segue não presta. Então a gente não precisa dos detalhes. Somente o fundamento já basta. Tipo, isso que eu quero dizer com diretrizes gerais. Tipo, a diretriz geral é que as Sahaba udul. As Sahaba são confiáveis. Isso é algo de consenso. E que durou e perdurou até 30 anos depois da morte do profeta. Ou seja, tudo que um Sahabi diz é verdade. Tudo que um Sahabi viveu, ele fez por amor ao mensageiro, fez por amor à religião. Tá? Então tudo o que é criado de antipatia, de desavença, divergência entre Sahaba e Ahlul Bayt é falso. E tá bom, qual que é a prova disso para você? Se você estudar isso conforme as fontes sunitas, o xiita não vai aceitar. E aquilo que o xiita fala das fontes dele, o sunita não aceita. Então você chega, abre o Alcorão. O Alcorão é a fonte entre todos nós. É a fonte uniforme, que é aceita entre todos. Então vamos lá, nós lemos os textos onde Deus elogia Sahaba. E Sahaba para nós pode ser um que tem descendência do profeta, ou seja, que é parente dele, que é da ascendência dele, da descendência dele, e pode ser uma pessoa que não tem parentesco nenhum com ele, mas viveu com ele. Todos são Sahaba. Tá bom? Todos são Sahaba. E aí até mesmo os estudiosos muçulmanos, depois do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, estabeleceram quem é Sahabi. E se não for Sahabi, precisa ter critérios para aceitar o que ele fala, sabiam? E Sahabi eu não preciso de critérios. Se ficar certificado, estabelecido que ele é um Sahabi, o que ele falar é aceito. Por quê? Porque Deus certificou que ele é de confiança. No Sagrado Alcorão. Isso, no Alcorão Sagrado. Tá bom? Então a gente finaliza aqui. Retornamos, inshallah, às 4h15.